Oi, gente, chegou minha vez de compartilhar a minha resposta para a pergunta do que eu acho que o terapeuta deve levar na bagagem e contar qual é a história, qual foi a conversa, o atendimento que me inspirou a falar sobre isso aqui com vocês. Oi, gente, chegou minha vez de falar o que eu acho que o terapeuta deve levar na bagagem e vou fazer isso a partir da conversa que eu tive com a minha cliente e que foi o encontro que me inspirou a trazer esse tema aqui para o Intervenções. Essa cliente está comigo há alguns meses e muitas das nossas conversas tinham a ver com um senso de incompetência, uma insegurança que ela sentia em relação à profissão, né, a ser terapeuta. E que um dos pontos marcantes dessa insegurança tinha a ver com o que ela chamava de falta de bagagem. Então ela dizia, eu sinto que por ter casado muito nova, por ter tido meus filhos jovens, ficado por muitos anos, né, cuidando deles, eu sinto que eu não vivi tanta coisa assim, não estudei tanta coisa assim, não li tanta coisa assim. E que isso hoje em dia me prejudica a construir entendimentos, a me encontrar, a me engajar em conversas, especialmente com meus pares e na clínica com os adolescentes, né? Ela trazia esses dois grupos como os mais desafiadores. E aí, enquanto ela ia falando, né, desse lugar e dessa bagagem e que isso tinha feito ela nas últimas semanas, nos últimos meses, se dedicado a estudar sobre vários temas. Então, além de estudar psicologia, terapia, fazer formações, ela também se sentia na obrigação de ler sobre política, atualidades, temas diversos, sobre games, sobre qualquer tema que aparecesse nas conversas com os clientes. E aí a gente explorou esse tema ao longo da sessão, até que no fim da sessão eu me lembrei de um acontecimento marcante para mim nesse processo terapêutico, que foi o dia em que eu finalmente entendi o que ela queria dizer quando ela usava a palavra cansaço. E por que me emocionou, né, esse dia? A gente demorou algumas semanas conversando sobre o mesmo assunto, até que eu finalmente sentisse que a gente estava sintonizada no significado, que a gente estava falando de um sentido compartilhado do que é cansaço. E por que essa palavra cansaço foi marcante para mim? Porque ela é extremamente comum, então acho que é uma palavra que todo mundo entende, que leva na bagagem com alguma propriedade, né? Todo mundo sabe o que é cansaço, o que é experimentar cansaço, o que é falar de cansaço. E que por isso a gente corre risco de pular esse entendimento, como se ele fosse algo trivial, ou que eu já sei, já entendi, então bola pra frente, vamos falar de outra coisa. E aí, no dia que eu finalmente senti, a partir de uma analogia que a gente construiu juntas, que eu tinha entendido o tipo de cansaço que ela sentia, a intensidade, quando, com quem, eu falei pra ela que eu fiquei muito emocionada, porque é como se eu dissesse, valeu a pena, né? As tantas sessões que eu passei cheia de dúvidas, querendo ir mais devagar, fazendo muitas perguntas, checando muitos entendimentos, para enfim conseguir entender qual é o seu cansaço, como você tem experimentado isso. E aí eu acho que essa sensação que eu tive, né, assim, de... Opa! Gente, apareceu um aviso da bateria acabando. Essa sensação que eu tive de finalmente entender me fez reconhecer que talvez o que tivesse de mais significativo na minha bagagem como terapeuta, nas sessões anteriores, não fosse o conteúdo ou o que eu sabia sobre cansaço, mas o quanto, ao não saber do cansaço dela, eu consegui levar na minha bagagem a minha humildade como terapeuta, né? A gente fala de dosar o senso de importância, de saber que a gente não sabe mais ou melhor do que ninguém. As minhas perguntas, a minha curiosidade, o meu respeito pela história do outro, o convite que eu faço para que o outro ocupe um lugar de especialista junto comigo, né? Eu especialista na condução da conversa, a pessoa especialista na própria vida. E teve uma grande diferença entre as nossas vivências que me ajudou a sustentar essa postura. Porque por mais que eu soubesse um tanto sobre cansaço, eu não sei nada sobre ser mãe, ser esposa,
ser mulher, ser tudo isso e ainda ser terapeuta e ser tantas outras coisas, né, que não cabem dizer aqui. Mas eu sinto que por eu sentir que eu não tenho isso na minha bagagem, né, assim, eu não tenho essas experiências como mãe, esposa, que eu não tinha o direito de presumir que o cansaço que eu conhecia era o mesmo que ela estava tentando me contar, que ela estava tentando me mostrar. E aí compartilhei isso com ela de um jeito mais breve, mas compartilhei isso com ela ao final da sessão. E nós fomos entendendo, né, assim, que o que mais conta na bagagem e que talvez faça mais diferença ao longo de uma boa conversa, seja ela em terapia, seja ela fora de terapia, é a nossa disposição de tentar entender o outro, mesmo com uma palavra que pareça tão comum quanto o cansaço. E que às vezes, quando a gente vai com a bagagem cheia demais, cheia de experiências, cheias de leituras, cheias de teorias e opiniões sobre as coisas, a gente se torna muito menos engajado, menos curioso, menos disposto a ouvir e entender o outro. E eu digo isso porque é um desafio para mim na clínica. Quando alguém está falando de um assunto que me comove ou que eu sinto que é coincidente com algo que eu vivi, com algo que eu sei, com algo que eu sinto que tem propriedade para falar, não que isso estrague a conversa, mas eu me sinto muito mais apressada, querendo fazer conclusões ou fechar mais as ideias do que tentar ampliar. Me vejo, às vezes, perdida nas minhas próprias referências, né, na minha conversa interna, e menos disposta a aprender com o outro. Então, muitas vezes, essa bagagem cheia de conteúdos, vivências e experiências pode nos atrapalhar. Então, acho que o que conta no final é se perguntar, né, o que eu levo na bagagem tem me ajudado a me engajar nesse assunto ou não? Porque claro que tem casos que sim, saber algumas coisas específicas vai te ajudar a se engajar e continuar conversando com o cliente, mas muitas vezes é o contrário o que acontece. Então eu agradeci muito essa cliente por ter me feito sentir isso, sabe? Depois de tantos anos na clínica, como a gente ainda pode se surpreender com a potência desse engajamento, que pode transformar, inclusive, o conteúdo e o que a gente leva na bagagem como terapeutas. Então é isso. Quem quiser conversar mais, como sempre, estou disposta, aqui por direct, por e-mail, nos comentários. E a gente se fala mais semana que vem. Um beijo e até lá!